Boa noite! Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui para dar início a esse culto de oração, de estudo bíblico, de adoração ao nosso Deus, e eu já quero te convidar, logo de início, exatamente a fazer isso, a adorar ao nosso Deus. Parar e pensar um pouquinho em como é bom adorá-lo, em como é bom louvar a Deus, em como é bom caminhar com Ele, estar sempre com Ele, sentir a presença dEle com a gente. Vem comigo que nós vamos fazer uma leitura bíblica sobre isso e vamos cantar um hino também sobre a alegria de adorar ao nosso Deus. Vamos lá. Alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele.
Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse culto da quarta-feira, o culto doméstico, o culto da meio da semana, quando nós adoramos o Senhor, estudamos um pouco a palavra do Senhor. E se Deus permitiu, já estamos em fevereiro, dia 7 de fevereiro. E a gente queria já deixar essa palavra, de gratidão ao Senhor pela vida do irmão Elcio, que no dia de hoje, se Deus assim permitiu, completou mais um ano de vida, e junto com a irmã Lenice, eles estão conosco já há muitos anos, tem sido bênção em nossa igreja, estão cuidando da saúde, e graças a Deus estão melhorando, passando bem. Queridos, vocês já adoraram o Senhor, cantando Deus, somente Deus, não é verdade? Já viram a Rose aí, leram um salmo. No dia de hoje, gostaria de pensar com vocês num tema, um tema chamado rejeição. Todos nós já fomos rejeitados em algum momento ou rejeitamos pessoas. Rejeitar significa desprezar, significa resistir a alguma coisa. Então, muitas vezes nós rejeitamos a ideologias políticas, nós rejeitamos posicionamentos religiosos, nós desprezamos algum determinado tipo de prática que destrói as pessoas, nós resistimos a tantas outras forças que vêm à nossa volta. Mas quando nós pensamos nas questões relacionais, a rejeição entristece e magoa todos nós. Eu e você, nesse momento, eu digo com toda certeza, já sofremos, talvez estejamos sofrendo agora e vamos sofrer no futuro algum tipo de rejeição. Algumas acontecem muito cedo, quando as pessoas nascem, de repente o contexto da família não é uma família funcional, equilibrada, e algumas rejeições já vêm. Muitas vezes envolve na escola, envolve relacionamentos, quando começa a namorar, algumas amizades que nós vamos construindo, às vezes queremos construir, às vezes somos rejeitados pelos nossos amigos. E no decorrer dessa caminhada de rejeição, nós sofremos. E essa semana, lendo o texto da Palavra do Senhor, eu vou ler daqui a pouquinho, está lá em 1 Samuel capítulo 8, e fala sobre rejeição. O dia de hoje, talvez você tenha sofrido isso hoje, para a gente pensar de que forma que nós podemos ser curados pelo Senhor, que nós possamos ser curados pelo Evangelho, e as dores da rejeição, elas sejam tratadas. E nesse ano novo, esse ano novo que está começando ainda, como a gente sempre fala, janeiro e fevereiro, você possa, quem sabe, a partir de hoje, se libertar disso, rejeitar os sentimentos negativos da rejeição. Uma vez que sofremos esse tipo de rejeição, isso nos abala de forma emocional, de forma física, fisiológica também. Só para vocês terem uma noção, nós temos no nosso corpo vários hormônios. Nós temos hormônios que produzem coisas boas em nós e outros que não. Quando nós pensamos em doenças como depressão, ansiedade e tantas outras coisas, é fruto da ausência de determinados tipos de hormônios. E doenças, principalmente como câncer, muitas vezes fazem parte disso daí hormônios que eles chamam até do caldinho do câncer, que alguns médicos falam que seria o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios que temos dentro de nós, e que eles, ao serem produzidos, eles podem trazer câncer, hipertensão, infartos, diabetes. Muitas vezes, esses sentimentos vêm até nós a partir de rejeições. Às vezes, uma mulher, ela casa e o marido não é nada daquilo, e ela sofre. Talvez você seja uma delas. É aquele homem que casa também, quando vê a sua esposa, que era uma princesa, vira uma bruxa. Mas o homem catalisa, às vezes, diferente as coisas. Às vezes você faz um curso, você vai para o trabalho,
No contexto de igreja também, irmãos, quantas vezes nós fazemos tudo para Deus e servimos os nossos irmãos e somos rejeitados, né? As pessoas resistem à nossa forma de ensinar, as pessoas resistem, nos desprezam. Não deveria acontecer isso na casa de Deus, mas infelizmente acontece. Quando nós pensamos nessas coisas todas, é necessário que saibamos analisá-las, e entendendo que sempre passaremos pelo viés do entendimento de que o ser humano ele tem 3 áreas específicas, que nós chamamos de tricotomia. Ele é corpo, alma e espírito. O corpo, a gente já falou sobre isso em outro momento, é o visível aqui, é a capacidade motora, as mobilidades. A parte da alma é a nossa psique, são os nossos sentimentos, a nossa capacidade cognitiva. E o espírito, que é o lado metafísico, é o lado transcendente, que muitos usam para Deus e outros servem a Satanás e outras divindades. O mais importante deles, na perspectiva bíblica, é o espiritual. Porque quando nós estamos num relacionamento com o Senhor, nós conseguimos equilibrar a nossa parte biológica, fisiológica e também emocional. Mas por que eu digo isso? Porque a parte espiritual ela transcende o corpo. Ela transcende uma terapia, ela transcende uma alimentação. No entanto, nós precisamos ter esse equilíbrio de todas as coisas. E aí, pensando nisso, entendendo que muitas vezes a rejeição leva a gente ao fracasso, né, ao abandono, essas substâncias aqui, esses hormônios, eles mexem com o nosso humor, eles produzem medo e angústia em nós. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, cada vez mais encontramos pessoas com esses sintomas, com esses perfis. E aí vai para o médico, vai para o psiquiatra, vai para um psicólogo, nenhum problema com isso. Mas às vezes se entope de remédios, se dopa, se vicia. Muitas pessoas vão para os vícios realmente, vão para o vinho, para o álcool, que alegra. Outros vão para as drogas de um modo geral. Estamos às portas do carnaval, é uma festa em que as pessoas vão buscar alegria, vão tentar sair do seu ambiente e tentar viver coisas novas. Mas também pesquisando e lendo da melhor forma possível, nós temos aqui outros hormônios que eles chamam de quarteto da felicidade, que é a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina. Eles são produzidos dentro do nosso corpo para manter o nosso equilíbrio, que aí vai nos dar, né, vai nos dar humor, vai nos dar alegria, vai nos dar satisfação. Como isso é produzido? Quando nós temos uma vida de equilíbrio. E aí a alimentação é importante, você se alimenta bem, o sono, você investe no sono, o sono é regulador. Os nossos hormônios são produzidos quando nós estamos descansando. Os nossos relacionamentos, e precisam ser relacionamentos saudáveis. A gente sabe que temos pessoas tóxicas ao nosso lado, e eu queria desafiar você, deixa de lado algumas pessoas, se você puder. Tem algumas que às vezes não dá, às vezes moram conosco, mas outras você pode. Porque quando nós temos relacionamentos alegres e festivos, esses hormônios estão sempre sendo produzidos. Exercícios físicos, que são muito importantes para todos nós. Vivemos numa sociedade sedentária, em que a tecnologia nos faz com que todas as coisinhas funcionem na ponta do dedo. A meditação, dizem os especialistas, os médicos, aqueles que estudam o comportamento humano, na meditação a gente encontra o que? A oração, a leitura. Quando nós como cristãos falamos que precisamos ler a Bíblia e orar, é fruto de produzir esses hormônios em nós. Quando nós pensamos nessa ocitocina, que é considerado o hormônio do amor, é o toque, é o abraço, são as gargalhadas, as risadas. Como é bom estar com gente feliz, gente que ilumina o ambiente. Aquelas que chegam, já parece que já vem uma escuridão junto com ela, a gente tem que fugir delas. E às vezes eu não entendo porque que dentro dos nossos arraiais, tanta gente que parece que não conheceu Jesus.
Pessoas religiosas que estão a vida toda e não foram curadas pelo Evangelho. Não são pessoas boas de relacionamento. Quando nós pensamos, irmãos, ele fala aqui sobre você ouvir uma boa música, ver um filme, a gente saber construir. E com isso a gente poder ter um equilíbrio. Até o sol. Você tem pegado sol, vitamina D? Nós vivemos numa cidade solar. Vivemos num país tropical. Quanto tempo você não vai numa praia? Quanto tempo você não caminha na praça? Não vai ali no Parque Madureira, na Quinta da Boa Vista? Ou fazer um passeiozinho no calçadão de Copacabana? Não é? Quando nós pensamos nisso, o ambiente nos ajuda. As cores. Viram como é que a nossa igreja ficou mais alegre, mais clean, mais iluminada, mais arejada? Isso interfere no nosso lado emocional e espiritual também. A sua casa é uma casa alegre, limpa, levinha, arejada, com as cores alegres. Tudo isso o ambiente nos ajuda. E aí você deve estar se perguntando, né? E aí, pastor, virou médico, terapeuta? Né? De forma nenhuma. É apenas como pastor, como professor e mestre, eu tento buscar todo o conhecimento que me abençoe e abençoe você. Quando nós nos alimentamos bem, tudo funciona melhor. Conhece as frutas 3B? Se você comer essas frutas 3B toda semana, você está bem. Abacate, banana e abacaxi. Conhece essas? Abacate, banana e abacaxi. Bota na sua dieta aí, faz suco, faz vitamina e muita coisa vai melhorar. Queridos, Deus fez a gente também como uma farmácia interna. O nosso próprio corpo se cura. Existe uma autocura dentro de nós. E não tem nada a ver com o mundo espiritual. São situações dentro de nós, desses hormônios, das capacidades que nós temos. Mas precisamos saber vivenciá-las. Nessa palavra introdutória sobre rejeição, não permita que o fato de alguém ter te rejeitado deixe você de viver. E nesta tarde, noite ou dia, nessa quarta-feira, libere perdão, que vai liberar hormônios para você. Hormônios da felicidade. Tire as mágoas da sua alma. Tenho trabalhado muito isso na igreja. Muita gente na igreja com mágoas, com rejeição e são aquelas pessoas, nossas famílias, aquelas pessoas chatas, enjoadas, cri-cris, aquela mimimi, que fica com coisas de 30 anos. E uma coisa interessante, irmãos, é que quando no nosso cérebro, ele é muito racional. E muitas emoções que aconteceram lá atrás, com uma pessoa que há 20 anos você teve um problema e você não resolveu, se você vê-la hoje, você vai ter as emoções, o seu cérebro vai viver de novo o que você viveu há 20 anos. É interessante que até os filmes que nós vemos, eu detesto filme de terror e filmes muito violentos. O nosso cérebro, ele não consegue identificar que aquilo é teatro, que aquilo é de mentira. Ele vê tudo aquilo e as pessoas têm sentimentos. Medo, ansiedade, às vezes é a mesma coisa que o personagem tem no filme. Isso influencia. Se você tem esse costume, vai ver uns filmes melhores aí, umas séries melhores, alguma coisa desse gênero. Então, dentro de nós, o Senhor nos criou com a capacidade de seguirmos em frente. E por que eu estava pensando sobre isso, ouvindo pessoas de um lado e de outro? Lá em 1 Samuel, capítulo 8, eu vou ler o texto para vocês aqui. Nós temos um momento interessante aqui de Samuel com os anciãos do povo e com Deus. Diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel lá em Ramá, que era onde ele morava.
e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém? Um texto que você já deve ter lido, vai relembrar aqui, e se não, depois você lê. Eu estou no livro de Samuel, fazendo a minha leitura, da Bíblia toda nesse período. Quando nós pensamos nesse evento aqui agora, que envolve rejeição, no livro de Samuel, ele é o livro da transição, quando o povo era liderado por profetas, sacerdotes e juízes, e passa a ser monarquia. E Samuel vai ser o profeta que vai ungir Saul, o primeiro rei, depois ele vai ungir Davi, e depois ele morre nesse período. E Samuel vai liderar como profeta e sacerdote 40 anos sobre Israel, e ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente vê a primeira rejeição aqui. O que foi? Você já está velho. Isso nós chamamos de etarismo. Etário vem de idade. O que é etarismo? Quando alguém nos rejeita por causa de certa idade que nós temos. Existe aquela idade menor que algumas crianças ou jovens adolescentes não podem fazer algumas coisas, e muitas vezes quando a pessoa entra na terceira idade, na velhice, ela começa a ser rejeitada para o mercado de trabalho. Então esse etarismo está presente cada vez mais. E talvez você já tenha sofrido algum tipo de etarismo por causa da sua idade. Essa semana, conversando com uma professora muito querida, ela entregou o currículo dela num colégio bem famoso do Rio, tinha um currículo muito bom pela frente, mas ela não foi chamada nem para entrevista. Conversando então com pessoas afins desse meio da educação, ela descobriu que nessa escola o coordenador estabeleceu uma idade, máxima para esses professores. E essa professora estava um pouquinho acima da idade, mais jovem ainda, com 55 anos. Então ela foi rejeitada, ainda jovem, porque alguém determinou que quer professor, digamos assim, até 50 anos. Esse tipo de prática é uma rejeição. Então Samuel já sofreu essa rejeição. Você já está velho. Nenhum problema nós envelhecermos, mas precisamos saber que teremos limitações nessa velhice. Eu estou trilhando para a terceira idade. Daqui a pouquinho eu fiz 54, daqui a 6 anos eu estou com 60, eu entro na terceira idade. Quando eu estou barbudo assim, tudo mais, tem gente que acha que eu tenho até mais. Talvez você já esteja com 65, 70 ou mais e já sofreu em algum momento. Essa rejeição muitas vezes vai gerar a depressão, a angústia, a tristeza, o sentimento de abandono, aquele sentimento de não pertencer mais. Samuel vivenciou isso. Engraçado, irmãos, que Samuel educou seus filhos, como eles eram uma família sacerdotal de profetas. Joel e Abias estavam servindo como juízes, liderando lá em outra cidade chamada Berseba. Nós não temos nenhuma narrativa bíblica em que Deus fale com Samuel de que ele falhou como pai, mas a trajetória dele é uma trajetória perfeita, biblicamente falando. E nós precisamos saber também que Deus não tem netos, Deus só tem filhos, Filho de crente não é crentinho.
Vamos até conjecturar que de alguma forma Samuel ele falhou em educar Joel e Abias. Acredito que não, pela conduta dele. Mas podemos pensar também que eles foram educados no caminho do Senhor, mas em algum momento eles se corromperam, porque eles não conheceram o Senhor. Eles eram da elite, estavam ali, sacerdotes, mas o que o texto fala? Que eles se inclinaram à avareza, que é dinheiro, eles se inclinaram a aceitar subornos e perverter o direito. Por quê? Porque era dentro do sacerdócio que você ia julgar uma causa. Então, por algum suborno, eles julgavam a favor de um amigo. A avareza, alguém dava um dinheiro. Tinha o lance dos sacrifícios. Lembra de Rofini e Finéias, de Nadab e Abiú, filhos de líderes. A Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Rofini e Finéias de Eli, sacerdote. Olha os exemplos que nós temos. Quando nós pensamos que Samuel tentou preparar uma geração e não foi, o que a gente aprende aqui, irmãos, é quando nós somos rejeitados por causa dos outros. Você já foi rejeitado por causa de algum parente seu que tenha feito uma besteira? Filho de fulano. Ela é irmã de cicrana. Já viu isso? Quando alguns sobrenomes são manchados e a pessoa não tem culpa de nada. Samuel sofre aqui uma rejeição porque os seus filhos se corromperam. Mas ele segue. E novamente ele vai e ouve isso dos anciãos, dos líderes, que existiam lá. E ouve novamente, o texto aqui é uma narrativa, e ele assim: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Nós não temos detalhes de como Samuel se sentiu, mas o texto vai dizer aqui: porém esta palavra não agradou a Samuel. Eu e você já fomos rejeitados em alguns momentos, e isso não nos agrada, ninguém. Eu, como pastor, já nessa lida há 27 anos, o que eu já sofri muito é rejeição no ministério. Não tive nenhum problema dentro de minha casa com os meus pais, meu casamento é uma bênção, já vivi outras situações, mas o ministério pastoral, que é a minha vida, como nós somos rejeitados dentro da casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, por causa daqueles que não entendem o propósito de Deus. Aí você tem que absorver isso e não deixar que isso te destrua, que venha produzir o quê? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Samuel sentiu isso, não agradou, não agrada a ninguém, irmãos. Então, eu e você precisamos saber absorver isso e entregar isso para o Senhor. E, ao mesmo tempo, sermos cuidadosos, até mesmo em falar com as pessoas, para que a sua palavra, uma mensagem na internet, um áudio, não interprete como uma rejeição. Às vezes tem pais que são tão duros que rejeitam seus filhos em várias coisas. Então, no dia de hoje, traga para você o que você já sentiu ou está sentindo e também evite fazer com que outras pessoas sintam. Esse é o nosso grande desafio como filhos de Deus. Pregamos a compaixão, pregamos a misericórdia, mas gostamos muito delas. Mas nem sempre liberamos isso. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que isso não agradou. Só que Samuel não esperneou, Samuel não falou nada, o texto diz que ele fez o quê? Ele foi orar ao Senhor. Como está a sua oração? Você tem colocado diante de Deus todas essas coisas? Coloque. Se você quiser parar o vídeo, agora para. Se ajoelhe e ora, entrega essa rejeição na cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário é o grande símbolo da rejeição. E o nosso Cristo estava lá. Ele absorveu todo esse peso da rejeição do mundo, do pecado do mundo. E o texto diz que ele vai orar ao Senhor. Aí quando ele ora ao Senhor, Deus fala com ele. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti,
eles rejeitaram a mim. Entendeu o mistério aqui? Muitas vezes, eu e você somos rejeitados pelas pessoas porque elas estão rejeitando Deus. Muitas vezes eu e você sofremos resistências, somos desprezados porque as pessoas rejeitam o Cristo. E muitas vezes nós encontramos essas pessoas dentro de nossas casas, dentro das nossas igrejas, que está cheio de fariseu, de frequentador de culto, mas convertidos é um desafio para todos nós. O que nós vemos aqui? Um conforto. Quem confortou o coração de Samuel? Deus. Tipo assim, filho, não fica triste não, porque eles estão rejeitando a mim. Eu os tirei do Egito, não é isso? Para eu não reinar sobre ele, porque lá no início, nós vamos ver isso com Gideão também, era para Deus reinar sobre o povo, e na liderança dos sacerdotes ou dos profetas. Agora, e mesmo que tinha também um momento que Moisés fala sobre isso, de uma liderança, de um reinado, mas de uma forma diferente. Quando nós olhamos para isso aqui, ele diz assim, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Ou seja, durante o comportamento de Israel desde a saída do Egito, foi de rejeitar Deus. Como é que era a rejeição? Com outros deuses. E agora está rejeitando Samuel. É aquele sentimento de utilitarismo. As pessoas te usam. Muitas vezes nós, pastores, somos amados pelas ovelhas quando você está ali pregando coisas maravilhosas. Aperta para ver. Meu irmão, minha irmã, vira inimigo. Vai difamar, vai na ordem dos pastores, vai processar, vai tudo. Por quê? Porque está rejeitando Deus, rejeitando a palavra, rejeitando a vontade do Senhor. A gente só não pode permitir que isso more em nós. Então Deus confortou Samuel, que era um profeta que fez a vontade do Senhor. E diante disso, o próprio Deus fala de uma nova perspectiva. Ouve o povo e diz para eles qual é o custo. Depois você lê o capítulo 8 todo. Como é que vai ser ter um rei? Tem um custo para ter. Mas eles estavam obstinados. Teve uma hora que eles respondem assim, Samuel vai falando assim, porém o povo explicou tudo, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Do tipo assim, você querendo ou não, a gente quer o rei aqui. Deus orientou Samuel. Samuel poderia falar assim, Senhor, desce fogo do céu e queima. Não foi isso. Então, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para entender os movimentos. O que Deus está fazendo na sua vida, na minha. O que Deus está fazendo na nossa igreja. Lembra quando eu cheguei, que eu falei que Deus ia fazer coisas inéditas nessa igreja? Eu cheguei em 2016. Deus tem feito coisas inéditas nessa igreja para a honra e glória dele, mas isso tem custo. Quando nós pensamos na liderança de Samuel, quando nós pensamos naquilo que ele estava vivendo, quando nós pensamos no nosso dia a dia, talvez você esteja sendo rejeitado por causa da sua idade, talvez o seu marido não te ama tão adequadamente, a sua esposa, os seus pais, o que seja. Receba o consolo de Deus nessa tarde, nessa noite, nesse dia. Sabe por quê, irmãos? Cristo Jesus foi o nosso exemplo de maior rejeição. Ele foi traído pelos seus discípulos, ele foi abandonado pela sua família, ele foi para a morte de cruz. A fé judaica ali o matou, os religiosos o mataram. Mas Jesus não deixou de cumprir a missão dele. Ele absorveu tudo isso, recebeu o conforto de Deus. E no final, lá na cruz, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele libera o perdão ali. Jesus não morre com mágoa, Jesus não morre cheio de cortisol, cheio de adrenalina ou noradrenalina. Com dor, com tristeza e angústia, sim, por causa da dor.
no dia de hoje, peça ao Senhor discernimento para que você entenda que quando você for rejeitado por algumas pessoas, estão rejeitando o Senhor, estão rejeitando Jesus. E aí nós somos chamados aqui a ressignificar a nossa vida, a termos novas perspectivas, novos projetos. E engraçado que Deus já deu um desafio novo para Samuel, ó, você vai escolher um novo rei. Aí começa o processo para escolher Saul. Aí deu uma redimensionada no ministério de Samuel e ao mesmo tempo, olha que coisa boa, tirou responsabilidade de Samuel, porque agora o povo já não ia cobrar tantas coisas para ele, e sim para o rei, e nós sabemos o que Saul aprontou em determinado momento. Querido irmão, querida irmã, seja renovado pelo Espírito Santo no dia de hoje. Seja curado em nome de Jesus. Busque fazer com que essa serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina seja produzida no seu corpo e você possa ser uma pessoa alegre, feliz, simpática, uma pessoa arejada, uma pessoa solar. Não permita que essas coisas todinhas venham destruir a sua vida. Louvado seja Deus. E parafraseando Jesus em Mateus 11 diz assim, né? Vinde a mim todos vós que foram rejeitados. Jesus quer você, Jesus quer a mim, e o convite de salvação está sendo feito nesse momento, se caso você ainda não anda com Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós terminarmos, lembrando que no próximo domingo nós teremos culto online, ok? Por causa do feriado do Carnaval. Às 10 horas publicaremos esse culto. Ok? Vai visitar um parente, fica em casa, cuidado de sair a algum lugar, olha as tentações, né? Cuidado com isso daí, e assim a gente vai trilhando o caminho. Queridos, continuamos em reformas, temos algumas coisas para fazer, continue sendo fiel nos dízimos das ofertas. Janeiro é o mês de férias, festivo, fevereiro é curto, feriados, mas não deixe de ser fiel nos dízimos das ofertas, porque as obrigações da nossa igreja continuam nesse processo diário que vamos vivendo em todo o tempo da nossa vida. Amém? E assim nós vamos seguindo em frente. Agora você vai ouvir um louvor, um dueto da Raquel e do Baruque falando sobre o amor de Deus. Lindo, lindo, lindo. Como o Senhor te ama. Jesus não rejeita ninguém. Por isso que Ele nos convida à salvação. E juntos vamos seguindo em frente. E no outro domingo, 18, retorna a EBD às 9 horas da manhã. Nós vamos botar aí os anúncios, atualização de dados, recadastramento dos membros para 2024, que está só começando. Ok, meu povo? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi e da plenitude recebi.
nasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, Logo eu, de graça recebi o amor de